Zé Conexão na área, mais um podcast. Hoje eu tenho o privilégio de entrevistar, de ter esse momento de mesa com o Alessandro Santos. Faz um tempo que eu já tô conectando nele aí, ou mantendo esse relacionamento para dar certo. Ele tem agenda corrida, né? E o tema, já vou colocar o tema aqui. O tema ficou bem interessante e chamou muita atenção. Crescer dói, mas sem método mata. E eu tenho estudado isso, mas durante o podcast vocês vão entender a importância do método para o seu crescimento. Alessandro, primeiramente, gratidão pela sua participação. Tá tirando esse tempo aí para nós poder ter esse tempo de mesa, né? Zé, eu que agradeço. Acho que a gente já está aí pelo menos há uns 2 meses tentando conseguir essa data. Mas, enfim, acho que tem uma mensagem clara para a gente passar. Acho que foram anos aí sofrendo um pouquinho, com dor. E hoje a gente consegue trazer um pouco de conhecimento, um pouco do que a gente já vivenciou por aí para criar métodos e escalar negócios, né? Muito bom. E assim, Alessandro, você falou que não é do interior, ou melhor, você está em Assis, mas não é de Assis. De onde o Alessandro nasceu? Hoje eu sou de Amparo. Amparo. Amparo, interior de São Paulo, né? Que legal. Nasceu lá? Nasci lá, cidade de 65 mil habitantes. Mas eu já saí de lá com 28 anos. Tá. Eu tive um começo de carreira lá na IP, Detergentes IP. Na IP, cara, lá é grande ela, hein? É grande, então foi um momento ali de aprendizado, indústria. Foi o primeiro relacionamento meu pensando numa vida corporativa. Tá. Até então, dos 18 ao 28, eu trabalhei numa empresa familiar. Legal. Eu entrei menino e saí de lá, administrava a empresa. Muito bom. Aí eu resolvo dar um salto um pouquinho e ir para o mundo corporativo, né? E aí foi o primeiro relacionamento que eu tive, então, com varejo, então foi uma cadeira ali de trade marketing. Trade marketing. Na IP. E fico lá até os meus 28 anos e depois eu já vou para a capital. Aí eu já começo a entrar, então, no circuito de São Paulo, né? Vivenciar um pouco a capital. E eu fico na capital até agora. Faz 2 anos que eu voltei para o interior e estou em 2 anos. Isso. E toda essa trajetória na área de marketing, cara? Sempre marketing? Eu sou formado em marketing, tá. né? Mas fui para a gestão de negócios e o marketing para mim foi sempre uma facilidade. Então eu sempre fui criativo. Mas eu gosto muito de dados. Então o marketing nunca transacionou sozinho. Hoje eu sento numa cadeira executiva de marketing, mas o marketing, eu tive uma agência de trade marketing. Então fazendo marketing de guerrilhas, então prestando serviço para Ambev, Adidas. Então, durante um tempo. Então, o marketing sempre conviveu comigo, mas nunca como executivo de marketing. Entendi. Então, hoje, depois de passar por negócios, entender toda essa dinâmica de escala, vivenciar muito, eu acho que a gente começa falando de escala, mas acho que para conseguir chegar hoje e ter o método que eu utilizo, ele começa do senso de dono, né? Então, acho que na conversa a gente vai chegar lá, mas tudo começa no senso de dono, para você conseguir ter estratégia, conseguir ter método. Então, quando você tem essa sensibilidade, de fato, existe o senso de dono, você começa a buscar meios para conseguir ter performance. Né? Nesse exemplo da palavra senso de dono, nessa frase, né? Senso de dono. Você acredita que falta isso nos colaboradores, na equipe? Muito. Muito? Muito. Às vezes a gente vê, mas às vezes é o ato de apagar a luz. Tá. Às vezes esse é o mínimo, né, que a gente fala, mas o senso de dono também é vivenciar a empresa, sempre pensar no melhor para ela. Tá. Consequentemente, isso vai desdobrar tanto para o colaborador quanto para a estrutura, né? Hoje todo colaborador tem uma estrutura familiar por trás. Né? Então, quando a gente fala do senso de dono, te falo tranquilamente que eu acho que o que diferencia um profissional hoje, principalmente no momento de crescimento hoje, é esse senso de dono. O senso de dono. Independente de qual é a função do que ele está. O crescimento profissional, ele envolve um senso de dono. De dono. E assim, isso é desenvolvível? Como que faz para a pessoa expandir a sua consciência como senso de dono, na sua opinião? Olha, eu acho que o senso de dono, ele sempre está com uma veia empreendedorismo. Ah, já vem da pessoa. Vem da pessoa. É nativo dela ali. Vem da pessoa. Então, quem tem isso, com certeza ele tem uma correlação com o empreendedorismo, já tem algum dom ali envolvendo isso. Para tá? poder... Eu tive esse despertar... Eu já tive um negócio, né? Então, em 2014, 2015, que foi um período até de crise, foi nesse momento ali que eu escolhi ficar no universo corporativo. Então, naquele momento, por que eu fui empreender?
Tipo, então, quando eu já operava, era colaborador da IP, contratava prestadores de serviços, agências de marketing para fazer ações promocionais, ações de guerrilha, terceirização de mão de obra. Cara, eu tinha uma extrema dificuldade de ter hoje uma agência no interior de São Paulo, ali próximo da minha cidade, que conseguia fazer o serviço no nível que eu precisava. E aí foi um ano sofrendo, Tá. buscando, e aí eu decido abrir a minha, né? Eu falo assim, pô, tinha um colega lá, o Gustavo, em Amparo também, a gente juntos decide abrir. Nesse momento, até dentro da IP ainda, foi a primeira, então fomos lá na IP, falamos, pô, vamos abrir, a IP deu maior apoio, no sentido de não prestávamos serviço para a IP, mas poderíamos ter o nosso negócio, né, mesmo tendo correlação. Cara, e foi nesse momento que eu começo a ter uma sensação mesmo do senso de dono, tá? Ainda sutil, mas nesse momento você começa a cuidar do seu negócio e você Entendi. consegue ver o quanto tem de oportunidade no mercado, né? Mas aí foi um período curto. A ficha, de fato, na hora que eu entendo que isso é verdadeiro, dando um salto rápido, eu fui para uma função de consultoria de franquias. Tipo, então eu saio da IP e vou para o Habib's, uma cadeira de marketing. Então cuidava de todo o marketing do interior de São Paulo. E aí eu comecei a fazer marketing, então, de inaugurações de loja, fazer toda a estratégia de marketing no regional. E dentro de uma inauguração de uma loja, cara, de sucesso, a gente usa a terminologia livre que a gente estava nadando, né? A gente não estava dando conta de tantos clientes que tinha na loja, né? E aí eu, tendo o meu perfil, tendo o senso de dono, vindo de uma família de empreendedor também, meu pai foi empreendedor, é um cara do marketing, tava com a bandeja na mão, atendendo o cliente, limpando mesa, ajudando na operação do restaurante, né? Se passado isso, né, eu lembro até hoje, o Dr. Alberto, lá, o fundador, dono do Habib, ele me chamou, ele falou, cara, a primeira vez que eu vejo uma pessoa de marketing pegar uma bandeja, né? E aí eu já saio da função de marketing do Habib's e vou tomar conta de restaurantes. Mediante Fazer o uma seu consultoria. comportamento, chamou atenção para você. Olha que E interessante. vou fazer consultoria de franqueados no sentido de sucesso do negócio, né? Então, de fato, eu fico ali um período de 1 ano e meio, mais ou menos, prestando consultoria mesmo, como gerir negócios. Então, eu sou pós-graduado também em gestão de negócios, né? Tá. E aí eu fico esse período, né? Nesse período, eu acho que foi o divisor de águas, né? Porque a partir do momento que você faz consultoria, é a teoria. A prática é só quem vive, né? Isso aí. Então, e era bacana que nesse período o Habib's tinha uma metodologia lá de premiação que você, quando era bem pontuado dentro do seu ranking e tudo mais, você tinha alguns prêmios, algumas coisas que você poderia vivenciar, né? E em 2015 eu fiquei bem colocado, acho que fiquei em 4º lugar nacional. E aí eu tive a oportunidade de deixar de ser funcionário do Habib's e passar a ser sócio operador de uma unidade. Então eu pude escolher uma unidade para participar como e ser sócio. sócio como pessoa física mesmo, né? E isso acontece, é o modelo deles. De premiação. Aconteceu, hoje acho que já não acontece mais, tá? Então isso foi em 2015. E aí, rapaz, aí eu fui pro chão de loja. Aí eu fui pro meu restaurante, no interior de São Paulo, em Piracicaba. Então foi a primeira unidade que eu tive do Habib's ali, foi em Piracicaba. E falar pra você, ali eu descobri tudo que eu falava e não funcionava. Caramba. Porque eu saio de uma cadeira de consultoria e vou vivenciar o restaurante mesmo. É diferente, né? Cara, totalmente diferente. Diferente. Cara, ali foi o divisor de águas para mim. E quando a gente fala de escala, método e tudo mais, e foi um dos primeiros aprendizados que eu tive ali de vivenciar esse negócio mesmo, né? Porque a teoria funciona, mas quando você vai na prática, aí de fato você vê se o método aplicado funciona ou não. Tipo, o que você precisa para ter escala. Às vezes a escala não é um ganho de receita, não é um ganho de faturamento. O sucesso do seu negócio, às vezes, não está em crescer, ele está em gerir. Né? Então, nesse período que é o divisor de águas para mim, porque tipo, eu peguei uma operação de 5 anos de vida. Já tinha 5 anos agora. Já tinha 5 anos de vida e ela tinha 5 anos de nenhum mês fechar positivo. Nossa, então, é uma loja que é retomada de um franqueado. Franqueado. Né? E aí ele dá essa oportunidade. Zé, em 90 dias foi o primeiro saldo positivo que a loja deu. Em 120 dias eu estava com a loja reformada. Em 1 ano e meio eu já estava devolvendo ela
para a franqueadora, né, pro Habib's, em troca com outras lojas, outras unidades no Rio Grande do Sul. Então, em 120 dias eu já tinha reformado a loja, já tinha teve meses de ser o melhor drive do interior de São Paulo, de velocidade de produto, rentabilidade de todos os meses. E aí foi, qual o método, o que eu utilizei lá para fazer? Aí foi um momento de entender mesmo de processos, entender o negócio, como ele funciona, e não só se importar com receita, não só se importar com tudo, se importar de fato com o resultado do negócio. Então eu te falo tranquilamente ali que foi uma operação que eu não tive grandes saltos em receita. O negócio aconteceu da porta para dentro. Você fortaleceu em gestão, rentabilidade, vender o que é preciso. Então, às vezes, quando eu falo do crescimento, então acho que hoje é muito fácil o empreendedor falar, pô, quero crescer, quero abrir minha segunda unidade, quero abrir a terceira unidade, muito pensando às vezes em receita e tudo mais. Mas às vezes não é isso que vai fazer o divisor para ele, na verdade, às vezes é a rentabilidade, é a gestão, é como ele vai gerir, ou como ele vai ganhar escala sem, às vezes, precisar de muita demanda operacional. O Habib's, por exemplo, era uma cozinha que era 100% operacional. E por que eu falo que dói, né? Porque em uma semana que eu estava dentro de uma operação no Habib's, o primeiro lugar que eu vivenciei e fiquei trancado um mês foi dentro da cozinha. Então hoje Você começou por ali. Hoje eu te falo que eu abro esfirra com as duas mãos. Tipo, e só saí de lá a partir do momento que eu tivesse seguro que minha operação não pararia. Porque hoje tem toda uma estrutura de cozinha, tem chefe de cozinha, tem esfirreiro, tem um auxiliar. Então eu fiz passar por todos os processos para garantir que eu tinha qualidade, não tinha desperdício, e para vivenciar isso eu tive que entender muito bem como funciona. Autoridade, né? Então acho que foi o primeiro divisor de águas ali, que teoria e prática. Saber o que método que funciona ou não, se de fato esses métodos hoje a teoria funciona ou não, tipo, acho que foi ali que nasceu o Alessandro e foi ganhando experiência para hoje, né? Hoje, no seu conceito, hoje no sentido assim, quando você fala sobre um consultor, qual que é o papel do consultor, na essência? Quando você fala, pensando no universo de negócios? De negócio, isso. Trazer a melhor estratégia para a rentabilidade do negócio. Isso. Né? Quando a gente fala de consultoria, eu posso ter nichos, né? Tá. Eu posso ter consultores que é focado só em vendas, em verticalizado, crescimento. Ali. Hoje, num canal digital, por exemplo, só ganhar escala mesmo, a visibilidade. Então, existem consultorias nichadas, né? Mas quando o Alessandro, que trabalhou não só no Habib's, depois eu fui para Havaianas, eu tive outras experiências, Gran Cru, com restaurantes e com outros negócios também, como consultoria. Tipo, consultoria em pequenos negócios mesmo, e às vezes até de conhecidos. Então, às vezes, depois que você entra, eu olho como um todo. Sempre olho uma consultoria pensando no negócio. Isso. E não, às vezes, não em escala, não em crescimento, pensando no negócio. Qual é o objetivo do negócio? Eu estou fazendo essa pergunta porque eu faço consultoria, fazia até então, como estava compartilhando antes de iniciar o podcast, toda vez que eu fazia uma consultoria, eu olhava o negócio, eu entrava para dentro do negócio e eu participava com o dono. E aí eu percebia, por isso que eu falo, eu despendi bastante energia. E passado-se o tempo, hoje eu chego à conclusão que se eu sou capaz de fazer uma consultoria para alguém, eu sou capaz de gerenciar meu negócio, né? Mas é legal você falar sobre esse ponto, porque toda consultoria que eu fiz, eu fui lá, eu falava a teoria e ia pôr a prática lá. Para mim era natural isso. E eu aprendi uma coisa, que eu entro no negócio depois de analisar de fora. Tipo, isso aí. Acho que um dos grandes ensinamentos que eu tive, até do Dr. Alberto mesmo, Saraiva, né? Quando ele foi me oferecer a primeira operação, eu estava numa loja em Campinas, como consultor, operando a loja ali. Tipo, ele me levou do lado de fora da loja, atravessou a rua, foi numa outra esquina. Tipo, a gente, voltando à nossa terminologia, estava nadando, não estava dando conta. O drive gigante, salão cheio, viagem cheia. E aí ele me levou lá para fora. Ele falou assim, olha aqui, de fora você vai identificar o que está atrapalhando sua cozinha. Porque daí você consegue ver quais os setores, você consegue ter uma visão. Gargalo, né?
E aí, a partir daí, você vai atuar lá dentro e resolver qual que é o problema. Ele já tinha essa clareza. E para isso eu uso para tudo o negócio. Muito bom. Eu acho que sempre você olhar de fora, então a primeira coisa que você tem que olhar é isso isso. aí. Quais são os canais, como que eu atendo os clientes, qual tipo de venda que eu faço, atendo bem ou atendo mal, até você descobrir e aí você ir para dentro e resolver, né? É isso Resolver a aí, dor, é né? isso aí. Tipo, Participar, né? Porque eu acredito que tem muito líder que ele dá ordem, mas não participa, né? e aí Eu você vejo fala, isso. ó, e hoje eu tenho, você comentou, pô, se a gente faz para tantos, né? Por que a gente não faria pra gente, ser empreendedor e tudo mais? Você sabe que hoje essa é a minha grande briga, né? Comigo mesmo, né? É uma coisa que sempre reflito. Eu vejo que hoje meu caminho de aposentadoria é voltar a empreender. Isso aí. Então, É isso aí. eu já fiz Isso fiz aí. diferentes, tipo, eu brinco que eu tenho um HD só com planos de negócios. Já fiz planos de negócios de tudo quanto é jeito, mudando negócios, como que ia fazer estratégia de vendas. Então, eu gosto. Isso é uma paixão minha, olhar modelos de negócios, criar modelos de negócios. Nos últimos anos, nos últimos 6 anos, eu já fui caminhando para uma experiência nesse formato, né? Então, eu saio do Habib's, eu fiquei ali, então, tive minha primeira operação, depois eu fui para o Rio Grande do Sul, tive aí outras operações, então, ali das lojas do Rio Grande do Sul, e fico até 2018, também por questão de sucesso da loja. Então, eu tenho um caso do Habib's que é bem bacana, que acho que vai exemplificar bastante também. Tem uma unidade do Habib's lá, que é no Parcão, né? E era uma loja, o Habib's já teve várias dificuldades lá, era franqueada também, então tirou o franqueado, eu assumi a loja ali sendo operador, sócio operador. Nos primeiros 90 dias eu desliguei 45 pessoas. Pra você Quer dizer, entender. reformulou toda a equipe. A mesma loja que eu chego com uma média de receita de 250 mil reais, quando eu saio de lá era uma operação que fazia uma média de 2.700 deliveries, eu tinha 27 motoboy, com um faturamento próximo de 700 mil reais. Cara, Tipo, a mesma loja, no mesmo em lugar, quanto tempo? eu fiquei 1 ano e 6 meses lá. Caraca, velho. Então, por isso que você começa a olhar de fato o que funciona, né? Então, a gente fala de criar escala, crescer, e essas experiências me moldaram muito, tá? Então, saindo de Porto Alegre, o Habib's tinha essa cultura, né? Então, eles já estavam me mandando para outras unidades. Então, todas essas unidades como sócio-operador. E nesse período, eu já estava muito tempo sem férias, estava muito tempo já operando restaurantes, que é uma porque rotina 20, pesada. 7 por 7 ali. E eu falo, cara, pretendo tirar umas férias agora, né? E aí foi um período ali que eu fiquei de férias e eu fui voltar para o mundo corporativo. Por natural, fui ver o que o mercado tinha. Pô, não quero mais operar restaurante, né? Vamos pensar. Então, nessa oportunidade, eu tinha outras grandes redes me procurando, querendo, e eu, de fato, pensei, pô, quero pegar o que eu sei hoje e aplicar em um outro negócio. Muito bom, para validar em outro segmento. Então, com a graça de Deus, eu tive a oportunidade de escolher mesmo ali. Então, várias empresas naquele momento ali tinham oportunidade. E aí eu fui para a Stone, maquininha de cartão, que com um cara de 10 anos de operação de fast food foi uma banco. fintech em tal momento, hoje um banco. Hoje Né? um banco. E aí foi minha primeira oportunidade para criar modelos de negócios. Então eu entro lá com a visão de operações, junto com um time ali, né? Tinha um time que olhava muito mais expansão e tudo mais, mas o meu lado ali é um lado de operação para garantir que o modelo de franquia da Stone tivesse sucesso. Tá. Então, como que eu vou criar um modelo de acompanhamento, um modelo de suporte, um modelo de treinamento para os franqueados terem sucesso no negócio? E aí que eu começo a entender e começo a criar meios de escalar. Porque até então eu vivenciava no restaurante, então você entende dessa rotina, mas eu sabia também muita dor, porque eu já fui consultor e já fui empresário. Então você já tinha os dois lados ali. Então, quando eu fui começar a criar essa metodologia de gestão, como eu vou gerir um franqueado, ou como eu vou fazer com que ele tenha sucesso, acompanhamento, né? Muita parte de gestão financeira, principalmente, que acho que hoje é a maior dor que tem de empresários, hoje de fato é a gestão financeira.
foi nesse momento ali dentro da Stone que eu começo esse aprendizado. Eu começo a pegar coisas, então, que eu aplicava numa operação de fast food e trago para um modelo de franquia que era numa fintech, meios de pagamentos. Então, foi a primeira estrutura. Eu saio da Stone ali, a Stone já estava com mais de 100 operações, eu entrei lá, tinha 4. Estava começando a estruturar o modelo, né? Saí de lá com mais de 100 operações. Ali foi, de fato, um teste para mim. Eu brinco ali que eu fiquei um pouco tempo ali na Stone, mas foi um teste para mim, em saber se o que eu sabia poderia ser aplicado em diferentes negócios. Tá. Você sempre Né? teve essa ânsia de validar o que você sabe. Eu gosto de bagunça. Tá. Eu gosto de Porque a pessoa bagunça. de dados é assim, né? Cara, eu gosto Ela de quer entrar no normatizar dados, mas não importa como que Cara, eu tenho esteja. uma paixão de olhar para trás Legal. e ver o que eu construí, o que eu arrumei, o processo que foi criado, a grandiosidade que isso pode tomar. Então, hoje eu tenho meu celular, independente das empresas que eu passei, sempre foi meu celular pessoal. Então, hoje tenho relacionamento hoje com franqueados da Stone, Que legal. que foi em 2017. 17. 17. 9 anos, ó. Tipo, então, isso tem outras redes que eu passei de franquias, né? Mas aí depois eu já saí dessa função de consultor Tá. e fui muito mais criando modelos de negócio. De negócio. Então, tive uma passagem ali pela Stone, que acho que foi o começo de tudo. Depois eu entro ali no até então não era um grupo, mas era a Gran Cru, que é um universo de vinhos, lojas de vinhos, e fico ali também durante o tempo. Depois vou para uma outra fintech, chama Akio, também é estruturar o modelo de franquia que já era existente, então eu entro para reformular, para ganhar escala, para ganhar, tipo, então nesse período que eu começo a ganhar mesmo expertise em aplicar isso em diferentes negócios. Depois eu retorno para o restaurante para criar um modelo de loja física para uma operação que era 100% e-commerce, que daí é a Evino. Caraca. Né? Então a Evino até então era um e-commerce de vinhos, né? E eu entro lá para criar um modelo de operação física Isso. e wine and bar. Então eu crio hoje as unidades da Evino ali, tipo, tive essa passagem lá em escolher desde a cor do piso ali, Que toda a legal. estrutura, criar um modelo de Tá. negócio, um modelo de gestão, como que ia acompanhar. E aí dados sempre teve presente porque antes de analisar, antes de abrir qualquer coisa, eu costumo estudar muito, assim, tipo, muito. Então, desde... Eu tive a oportunidade de ir aqui em Marília até abrir também um Maivino nesse período. Era um teste, isso da franqueadora, em como ia performar uma unidade da Evino dentro de uma cidade menor, no interior Tá. de São Paulo. Uma cidade que consumia online, mas não tinha um espaço Eu tinha físico. espaço físico. Então, passar por diferentes tipos de segmentos. Então, tive nesse meio do caminho uma Havaianas, mexer com moda, né? Muito bom. Então, nesse meio do caminho, eu fui aprendendo o que cada modelo de negócio, o que cada setor aí pode agregar e fui criando meu método de criar escalas, né? Tipo, mas hoje a grande dor hoje que a gente tem, de fato, acreditar às vezes que na teoria você vai conseguir na prática colocar, né? E nem sempre ela que Nem dá sempre. sucesso. Nem E aí sempre. você fica remando ali, né? Tipo, então já tô aí mais ou menos nesse criar modelos de negócio, consultoria, em pelo menos uns 20 anos. 20 anos. 20 anos. Muito bom. Como o tempo passa, né, meu? Passa, E passa. dentro dessa trajetória, tudo, parabéns pela sua trajetória. É bem interessante ver que como é possível nós se encontrar, né? Porque no fundo ali você estava buscando novas experiências, mas para internalizar e poder se encontrar. E eu falo se encontrar no sentido assim, chega um momento da vida da gente, eu estava comentando com você que eu casei recente. Eu fiz várias consultorias nos últimos 14 anos, fora os 10 de implantação de sistema. E mas sabe quando você quer ter a sua liberdade, que não necessariamente está atrelado ao dinheiro? Porque o dinheiro é uma ferramenta para te dar um Sim. conforto, etc e tal. Isso está muito claro e cada dia mais. Mas o que que eu percebo, Alessandro, que, cara, eu só quero fazer o que faz sentido para mim agora. Exatamente.
Eu vou uma palavra mais além, tá? Hoje, eu só faço o que eu tenho controle. Se eu não tenho controle, não faço mais. E você vê como que é perfil, né? Porque esse momento, para mim, foi nessa transição de sair de operações de restaurante. Então, se eu falar para você, isso em 2017, se eu falar para você 10 anos atrás, minha condição financeira era melhor do que é hoje. Operando restaurantes próprios, Sim. tinha 3 unidades. Mas chega um momento que você, cara, Não é o dinheiro. não é o dinheiro, né? É o propósito, O é onde propósito você e vai o- se encontrar. Então hoje eu tenho paixão em estruturar negócios, dar escala, fazer sucesso. Hoje eu tenho paixão com isso. Hoje isso me satisfaz. Eu acho que é a parte que mais me movimenta hoje no dia a dia é Muito bom. como que eu vou criar escala, como que eu vou ter sucesso no negócio. Muito bom. E dentro desse criar escala, que é o que eu estou buscando hoje também, que eu sempre fiz nos últimos 10 anos, dos 14, me posicionei. Posicionar não é a palavra, mas eu executei canais de venda para B2B. Então eu descobria canais ou mapeava canais e ia desenvolvendo a empresa. Só que eu percebi que, além do canais de venda, como eu falei para você de produto, né? Precisava ter produto. Então eu comecei, mediante a expertise de consultoria, querer replicar coisas de consultoria, por exemplo, a terceirização de mão de obra para a área comercial, mas sem ter produto. E aí em 2024 eu tive uma pancada de realidade, uma mensagem, sabe? Falou, cara, você tem que ter um produto ao ponto da pessoa criar uma dependência do produto. Falei, caraca. E esse ano 2025 para cá, eu tenho feito isso. Eu fui estudar micro SaaS, que tem o SaaS, né? Mas tem o micro SaaS. Eu lembro até que o Bruno Okamoto começou há 3 anos atrás. Eu conheço ele, participou comigo do podcast. Eu falei, cara, dá para fazer coisas menores e recorrente. E tem sido legal, sabe, Alessandro? Porque, cara, é sobre isso. Eu quero sim escalar, mas escalar coisas que eu tenho controle e que de fato me gera equity. Porque todo projeto que eu passava, que nem você falou, eu saí, ganhava X e fui para ganhar menos, tá? Mas o problema não é ganhar menos, é quanto de participação que eu vou ter. E nesses negócios que eu fiz anteriormente, eu não tinha essa visão. E daqui para frente, hoje, até o final da minha vida, ou talvez até, não sei, eu quero equity. Não só pode ser que eu, como tá acontecendo, tem negócio que eu tô entrando sem ganhar R$ 1, mas com participação. Por quê? Porque eu não quero chegar no final da minha vida dependendo do INSS. Nem acredito nisso. Mas eu quero chegar na minha vida, ter um portfólio lá de X empresas e me dando uma rentabilidade mensal, mesmo eu não operando, porque eu não vejo operando esses negócios. Eu vejo só criando modelo, estruturando e eu quero a minha participação. Você fala de operar, né? Mas você sabe que hoje eu tenho um fundinho ali que eu gosto de operar também. Mas é lógico, Eu foi gosto. picado, né? Eu Operação gosto. é viciante. Tipo, eu tenho essas oportunidades que eu pude contar, uma, por exemplo, a de Porto Alegre. Cara, às vezes eu pego foto, às vezes eu vejo aquela operação, eu olho para trás assim, às vezes eu sinto falta disso. Imagino. E às vezes eu já cheguei ponto, eu tive final da Libertadores em Porto Alegre em 2016, né? Acho que foi Porto Alegre, foi Grêmio foi campeão. A minha unidade lá ficava no meio, onde tem o núcleo de comemoração da final. Imagina um Habib's No vendendo meio do, esfirra a 79 centavos, num com público 45 mil na pessoas cidade. em torno da loja. Em torno da loja, que era esse parque, onde a unidade estava. Eu entrei às 5 da manhã, saí no dia seguinte às 3 da manhã, tipo, tocando uma operação. Nesse dia tinha gente de várias unidades trabalhando, tinha carretas de esfirra vindo, porque não dava conta. Tinha Tipo, carretas. e- Foi algo tipo assim, o que faturou no mês, faturou num dia. mas olha como que é engraçado, quando a gente olha
receita, fala de escala e tudo mais. Se eu falar que aquele dia minha rentabilidade ali é zero. Eu concordo. Porque Que a o operação número de aumenta. segurança que eu tinha só para Concordo. conseguir Concordo. cuidar ali de Mas- tudo isso. Mas o que eu ia chegar hoje eu olho para trás, eu fico, cara, eu não acredito que eu toquei uma operação naquele dia daquele jeito e às vezes eu sinto falta. Eu falo, pô, eu gosto de estar no negócio. Eu acredito que não sei qual momento, mas eu acredito que quando você falou do INSS, eu acredito que eu vou muito mais para um empreendedor mesmo, eu vou voltar a empreender, gosto de restaurante, já criei modelos de negócio testando para mim modelos de negócio. Quando a primeira empresa de tecnologia que eu trabalhei foi uma empresa na área de suporte, foi uma empresa de sistemas e na área de suporte técnico. E lá eu fiquei. Não deu 6 meses. Foi a primeira. E eu entrei com muita vontade de aprender, porque eu já estava no primeiro ano de faculdade, sistemas de gestão, sistema de informação. Muita vontade. Então eu trabalhava de segunda a segunda, final de semana, atualizando o servidor. Para mim foi tudo novo. Só que aí eu saí dessa empresa e fui atender uma rede de segurança eletrônica na região de Campinas ali, e morei em Americana. Tinha 3 unidades, Campinas, Indaiatuba e Americana. E quando eu estava nessa unidade, que eu fui para cuidar da TI, e recebi uma oportunidade na entrevista para cuidar da loja, pelo dono. Mas eu trabalhava na loja, você está falando sobre operação, né? Quando eu estava operando a loja, eu falava, cara, parece que eu não tô fazendo nada. Cara, parece que eu tô... Será que eu tô trabalhando mesmo? Mas aí fui refletir, eu tinha 20 anos. Faz com 23 anos atrás. Tem lugares que é tão frenético e tão intenso que eu vou falar o que aconteceu comigo, né? Que eu tenho lembrança mediante o que você falou. Que eu achava que trabalhar era aquele modelo. Era aquela frequência, aquele volume. Então o problema, na minha opinião, tá, Alessandro? Não é gostar da operação. Hoje eu percebo que eu gosto de criar modelo, gerir modelos, inovação. E eu falo um ditado para algumas pessoas que é mais próxima, que pode soar como arrogância, mas no fundo do meu coração, eu amo ver pessoas trabalhar. Eu amo ver pessoas trabalhar. Eu amo ver pessoas trabalhando. E aí eu fui analisar isso, faço terapia toda semana. Sabe, cara, nem todo mundo nasceu para liderar e para de fato governar. Sim. É um princípio bíblico que Deus prometeu, mas nem todo mundo. E é interessante, cara, que assim, hoje a qualidade de vida que eu tenho, mesmo dentro de uma condição limitada financeiramente, cara, eu vi o que eu desejei. E não tem a ver com dinheiro, tem a ver com a mente. Então, Exatamente. sobre a operação, o que eu quero dizer para você é, quando você fala isso, vem e remete ao seguinte: tem gente que vai morrer numa operação mesmo. Mas por que? É porque ele ama. A pessoa ama, gosta e não consegue finalizar um ciclo, que não é o seu caso, né? Você tá pegando como exemplo. Mas eu acho bonito quando uma pessoa fala de operação, que eu faço, eu tenho que estar na empresa. Não. Eu não tenho que estar na empresa, não tenho nada. Eu só quero criar meus negócios. Que hoje, numa posição de marketing, por exemplo, eu consigo ter essa sensação, porque hoje o marketing ele não é só marketing digital, né? Sim. Então, hoje eu faço grandes eventos, Sim. faço eventos aí para 500, 600 pessoas. E criar um evento de 500, 600 pessoas hoje é uma mega operação Sim. também. Então você acaba conseguindo vivenciar isso de novo, né? Então, e quando a gente fala em escala, então eu já tive diferentes modelos de setores que eu passei, né? Então, quando você cria modelos de escalas, você também está lidando com muita gente. Muita gente. Então, eu já tive experiências onde eu tinha o famoso SDR, que fica ligando, prospectando pessoas. Então, você tem que ter um ritmo, você tem que ter uma volumetria muito alta, o famoso funil de vendas, topo de funil. Então, essa sensação, ela vem de alguma outra maneira. Exato. Ela não precisa, de fato, vir do chão de loja, né? Isso aí. Você vivencia isso Isso no aí. dia a dia. Mas
é tão grandioso, né? Para quem tem o empreendedorismo, para quem tem esse senso de ser dono, né? É tão saboroso quando você olha para uma operação, você fecha a porta da sua unidade e vai embora. E, pô, tive sucesso no dia de hoje, né? Tipo, Eu vou dar um exemplo que foi hoje é quinta. Terça-feira foi o aniversário da minha esposa. E aí, na terça passada foi o meu. O meu, o que que eu fiz? Peguei uma pizzaria, convidei o pessoal, falei o negócio seguinte: vamos se reunir aqui, deu umas 50 pessoas, umas 40, chamei 50, me deu 40. Vou reunir aqui e cada um paga o seu e. Não, Zé, beleza, beleza. Reuni lá meus amigos, meus conhecidos. Mas no dela, eu falei: o que que você quer fazer? Ah, queria reunir algumas pessoas. Aí foi diferente. Eu peguei uma edícula de um amigo meu, contratei a cozinheira que fez a, o jantar do meu casamento, Dona Cida. Contratei os utensílios lá do buffet, que é as cadeiras. A cadeira tinha mesa, toalha, e fui comprar as coisas. E eu cheguei no final do dia, não parei um minuto, eu e minha esposa, encomendamos um bolo e tal. Como é a sensação de participar da execução, né? sim, E eu cheguei no final do dia, tava arrebentado, eu e minha esposa, cansado e tal. Mas eu falei: Valéria, o seu aniversário foi melhor do que o meu. Por que você fala? Fala porque, sabe, lá eu tive comodidade e tal, mas eu não tive uma intensidade de um dia. Então, eu concordo com você quando você fala, pai, a lembrança da operação, porque, cara, se atender para quem ama cliente ou ama pessoas, no fim é tudo sobre pessoas. perfeito. No fim, você está falando o seguinte: eu estou na operação porque, igual você falou lá do início, né? De você tá no marketing, tá daqui a pouco uma bandeja. Cara, isso demonstra o seguinte: que você se importa com aquilo. E participar, como eu vim falando para você desse outro projeto que eu estou desenvolvendo, o que me chamou a atenção não era o momento que eu gostaria, mas eu precisei desfazer de um negócio, de um modelo que eu estava envolvido, para poder assumir esse modelo. E aí, quando eu fiz e entrei, aí fui clareando o objetivo. E o objetivo não é o modelo em si de negócio, de retorno, mas é o impacto que vai gerar. E eu estou numa fase agora nisso também, viu, Alessandro? Não sei sua fase, mas eu posso compartilhar com você. Chega um momento da nossa vida que nós queremos também saber quanto de impacto nós gera nas pessoas. E eu estou com essa premissa. Eu sei que os negócios vai se manter, vai dar retorno, não tenho dúvida nenhuma, que tem demanda, mas eu quero cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas não como RH, mas entender que aquele modelo que está sendo criado, ele de fato vai transformar famílias. E esse modelo, esse mentalidade de negócio eu nunca tinha. Você, Eu só ficava no plano. e olha como é engraçado, né? A gente tá falando aqui de mexer com pessoas e tudo É, mais. Desde quando eu comecei, né, dessa parte de consultoria, desde quando eu tive meu negócio, eu comecei a ter visibilidade de quanto hoje os empresários estão desestruturados, né? Então, às vezes, eu já tive grandes franqueados de operações de franquias mesmo, que ele não tinha uma gestão financeira, ele nem sabia nada, ele nem sabia se o negócio dele dava rentabilidade ou não. Tipo, e quando a gente desce isso para um microempresário, para um pequeno comerciante hoje, é a maioria. maioria. Então, quando você fala de ajudar pessoas e tudo mais, nesses cases de criar planos de negócios e tudo mais, eu sempre pensei em como dar escala nisso. Então, já pensei em criar projetos também de, cara, como que eu vou dar escala? Como que eu vou ajudar mais empresários? Hoje, de fato, falta tempo. Hoje você poderia Que fazer você muito. está focado em Hoje, sua operação. hoje você criar uma mentoria, você criar uma consultoria. Eu não saberia entrar sem não dar o sucesso. Então, eu não saberia entrar sem me dedicar 100%. Eu tenho esse defeito, né? Tipo, então, quando eu entro de verdade. Então, isso sempre em tudo. Mas posso fazer um adendo? Não é que é um defeito. Ah, não. É que você entra com a certeza que vai dar certo se você participar. Só que eu cheguei no momento recente agora
Que uma coisa é eu fazer uma mentoria, direcionar a pessoa, é como se fosse um personal. O personal você contrata para academia, ele te instrui, mas ele não faz para você. E eu ficava incomodado em saber que a estratégia que eu criei, que eu ia ter risco na execução. Aí eu ia lá e executava. Então, na minha opinião, hoje, mentoria, não que eu não queira mais consultoria, mas uma mentoria me agradaria. Porque, por exemplo, você reunir lá para as 10, 20, 30 pessoas e dar direção, que eu já fiz formação coach, né? E na outra semana, pegar o dever de casa, as tarefas e fazer, porque no fundo é isso. Eu acho assim, que cada um, até o Paulo Vieira fala, acho que parou de falar, mas quando eu fiz método CIS, ele falava, cada um tem o que merece. Então, muitas vezes, na minha época, eu gostaria, eu evitava, ou melhor, queria fazer para ele o que ele deveria fazer. Hoje eu não quero mais isso. Por isso que eu coloco como defeito, porque às vezes É, você não entra porque você sabe que você vai ter que fazer depois. fazer. E outra coisa, você sabe que dá resultado, mas é o sentimento que eu sempre tive. Toda estratégia minha deu certo porque eu executei. Então, quando você executa, você tem a garantia do que você está fazendo. Mas eu cheguei no momento que, calma aí, eu sei que dá certo. E dá certo numa velocidade. Então, eu vou fazer, se dá em 3 meses comigo, eu quero que seja em 6 meses com o outro e eu vou treinar o outro. E aí eu fui descobrindo que, calma aí, todo mundo tem um potencial. Até um belo dia eu desenvolvi um canal de revenda, um sucesso em 60 dias. Peguei uma menina de produção, coloquei no lugar para fazer a operação. A menina dobrou o faturamento sem ter tanto conhecimento. Aí eu falei, opa, mas por quê? Porque eu não estava focado. Eu fiz, validei o negócio, fiz, mas não estava focado. Ela não, ela ficou das 8 às 6 e teve um Que, resultado muito maior. que eu acho que, para o nosso caso, acho que esse é o segredo, né, de como você vai conseguir dar escala. Isso. Não só para o nosso negócio, vamos dizer assim, pensando numa consultoria ou uma mentoria, mas nos negócios que você está agregando, Isso né? aí. Então, acho que esse lado do mundo corporativo nos ajuda bastante, porque hoje, no mundo corporativo, você tem que criar estruturas, criar projetos, executar o projeto servido de pessoas. Sim. Então, de alguma forma, você vai lidando com isso, em fazer com que as entregas cheguem para você sem a necessidade de você operar, né? Que é o mundo Então, ideal, né? Tendo equipe, né? Tendo exatamente. estrutura, recurso, que é todo líder, gestor, ele quer isso e todo empresário quer isso, mas executando debaixo de um gestor. O gestor se responsabiliza com aquilo e traz o resultado, né? E voltando até para o nosso tema, falando de escala e falando que também tudo tem um preço, né, para você ganhar escala. Eu Então, acho que isso precisa estar na mesa, né, para você, a partir do momento que você quer ganhar escala, né. Então eu já tive cases aí de prospecção de clientes mesmo, clientes B2B também, né, de fazer uma média 30 anos, de uma operação que eu assumi e entregar hoje 1.500 anos. Tipo, criar processos, criar estrutura, mas qual o impacto disso também para dentro isso do seu gera uma negócio? dor, né? Isso gera uma dor também. Então eu estou falando de fazer 300 anos, 30 mês. De repente eu estou fazendo uma média de 150 mês. Cara, como você está atendendo o seu cliente? É. Porque depois você começa a ter toda uma estrutura. Então, Outras por dores. isso que ganhar a escala, você tem que voltar também olhando cultura, olhando propósito, porque senão você cria você ganha uma escala que é o que pode te matar. Ou Isso. crescer, É o às que vezes, pode ser o problema de muitas eu empresas. concordo. Eu tive uma passagem agora, sabe, Alessandro, de uma das startups que eu estou desenvolvendo, que eu conheci um investidor e esse investidor tem algumas verticais e uma delas tem a área de tecnologia e ele colocou o sócio dele para falar comigo e com o meu sócio. E ele fez uma pergunta para mim, o sócio dele, para minha história, a história do André, e fez uma pergunta para mim sobre o que eu vejo do negócio para os próximos anos. E sabe, cara, eu sempre acreditei que ter um investidor, ter o dinheiro ia resolver o problema. Sempre, sempre, sempre. Mas naquela manhã, faz uns, acho que um mês, eu falei para ele assim, cara, eu acabei de fazer uma parceria com uma empresa de software.
Esses caras têm 2.000 clientes e eu homologuei o sistema lá dentro. E o dono, que se tornou um conhecido meu, estamos criando um relacionamento, nós temos aí pelo menos um ano para trabalhar essa carteira. Não, Zé, mas eu tô perguntando daqui 2 anos, 3 anos. Eu falei assim, deixa eu falar um negócio pra você. Eu sei que você tá me validando como um negócio. Mas eu falei pro seu sócio, no almoço com ele, que não tem interesse em investidor agora. Sabe por quê? Complementando isso que você tá falando da escala. Porque eu não quero crescer, você vai pôr dinheiro, você vai ficar enchendo meu saco para bater um objetivo. E eu tô satisfeito pelo crescimento que está acontecendo no meu negócio e sei onde vai dar, por incrível que pareça. Passaram-se 2 semanas, o que aconteceu? Fiz uma reunião semana passada, fechei outra carteira, porque o meu foco agora é empresa de software, é uma solução de frete que eu acoplo dentro do RP para poder ele ofertar na carteira. Esse tinha 2.000, para ser exato 1.800, esse parceiro. Agora eu fechei um de 5.000. Vai começar a integração agora. Então, tipo assim, cara, eu poderia vir investidor agora colocar um caminhão de dinheiro. Cara, mas agora que eu tô discernindo as estratégias comerciais, não é o dinheiro que vai fazer. Poderia estar com um batalhão de equipe lá, mas até meu sócio perguntou agora, Zé, como tá a meta? Esse mês não foi meio parado, tipo, não foi condizente ao mês passado, não cresceu muito. Falou, fica tranquilo. A meta para dezembro é X, e é esse número que eu vou buscar. E aí, Alessandro, o que eu quero dizer com isso? Cara, chega um momento da sua vida que eu poderia pegar um aporte, poderia, mas não quero, porque eu quero agora viver algo orgânico. E você sabe muito bem que para escalar, muitas vezes você paga um X preço de um tráfego, de uma mídia paga, e de fato tem um retorno. Tem que ter esse ROI. Mas muitas vezes, diferente de uma empresa grande, que tem que ter, porque tem um investidor, tem um acionista. Mas numa startup, eu não quero se tornar um unicórnio. Agora não, se tornar vai ser. Então você começa a ver. Calma aí. O ritmo quem impõe é eu. Isso que eu queria falar para você. E o ritmo que você impõe é o que vai construir sua marca. Quando a gente Pronto, entra pronto. numa parte de marketing, o que te vai sustentar depois é a marca. Isso. É sobre isso. Hoje os caras falam, Zé, como o atendimento de vocês é diferenciado? Claro, é humanizado. Concorrente não tem, você entra no chat. Nossa, Zé, como vocês são acessíveis? Zé, como está evoluindo a ferramenta? Zé, como. As integrações, você não cobra integração? Não, não cobra. Então, tipo assim, por que uma empresa, uma startup que, tipo, o meu sócio tem 56 anos, tô um ano nesse negócio e esse produto não existia. Existia a empresa, mas esse produto eu criei, que é a etiqueta de frete. E sei vários caminhos que eu posso ir. Então, eu estou agora. Agora eu preciso colocar mais estrutura. Então, assim, isso é fato. Estruturar mais para poder de fato explorar mais. Acabei de voltar do fórum de e-commerce, foi bem legal, até o Robson Gregorato que me deu o convite. Mas assim, Alessandro, bem bacana a sua história, porque, cara, você está bem consciente do que você está fazendo e tudo que você fez de forma intencional. É muito claro a mensagem que você está me dando. E para quem vai ouvir. Você se propôs, você não se move por dinheiro, você se move por causa, uma causa. Você não entra só por dinheiro, que mesmo sendo Sim. necessário, é uma causa. E no fundo, eu vejo dentro do seu peito, cara, assim, falando de forma discernindo você. Você sabe onde você quer chegar. E você sabe que esse momento vai ter que se manifestar. Esse momento que você vem nos últimos 20 anos, você vai ter que pôr um fim de ciclo. E agora eu vou fazer isso que eu determinei. Porque lá atrás, quando os últimos, lá no início, eu ia pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, mudava, e as pessoas em volta falavam, Zé, tá com uma intenção. Ele quer buscar alguma coisa. Mas eu não entendia. Hoje eu entendo. Eu busquei 23 anos, 24 anos de conhecimento para chegar a esse momento. Eu ter o controle. Sim, sim, Ô, Alessandro, eu vou falar para você um negócio. Eu já sentei em várias mesas. Mas uma coisa eu falo, cara. Um dos aprendizados que eu tive. O conhecimento é o que manda.
Exato. Cara, Isso, pra perante mim, Deus, cara, eu nunca tive esse discernimento. Não sei se foi o casamento ou se Deus falou, agora eu vou abrir sua mente. Quem manda é o conhecimento. O cara pode ter 1 bilhão na conta, mas quem manda é o conhecimento. Como assim, Zé? O conhecimento ao ponto de você, que nem tá vindo as IA e os robôs e as pessoas, nossa, que vai ver, vai ver. Aí vem no meu coração. Já tô criando, tô no segundo produto que há. Já criei meu primeiro robô. hoje eu uso diariamente. Eu tô Ganhar escala, Isso, mas você tá desenvolvendo IA ou você tá comprando robô? desenvolvendo. Isso, eu tô desenvolvendo tudo. Tudo que eu desejo. Meus negócios que nem agora. Eu vou automatizar tudo com os meus robôs. Não quero nada dos outros. Então eu comecei a criar tudo pra mim. E antes eu não criava. Então, tipo assim, não tem problema. Se for necessário ir lá pra China e montar um robô humano, nós vamos lá e monta um robô humano para operar o que for necessário. Então, você começa a se apropriar do conhecimento. Então, eu tô nessa fase. E é legal falar do conhecimento, porque o conhecimento, às vezes, nem você deu um exemplo aí de ter o conhecimento, mas pensando no ganhar escala, pensando no desenvolvimento também profissional, o conhecimento, às vezes, também não é o estudo, né? Que hoje a pessoa Não, hoje se prepara demais, às vezes, mesmo assim ela não chega, né? não. Eu falo isso porque vira e mexe, o pessoal me pergunta, às vezes, formação, me pergunta, eu falo, pô, eu não sei nada, mas eu conheço tudo. Sempre respondo isso. Eu não Por sei quê? nada e conheço tudo. Porque quando eu fui para o Sul, cara, eu tive muitos desafios lá com parte tributária. O formato que o Sul funciona, eu fiz um técnico tributário. Tipo, não tenho formação, fui lá e fui entender. Pô, já fiz contábil, já fiz administração, e eu fui conhecendo de todo um pouco para Ok. poder. Olha o nível que eu cheguei. Tive uma operação, pra você ter uma ideia, que eu já não vinha mais espaço para ter rentabilidade, porque eu não via espaço de crescimento em Entendi. receita. Eu fui entender leilão de energia. Você participou do Mercado Livre? Então, na época do Mercado Livre, eu fui fazer, Cara, mas fantástico. Né? eu tomei a decisão ali de não precisar entrar, né, pelo tempo. Mas eu fui entender para falar, será que é na energia que eu vou ter mais Para rentabilidade? você reduzir custo de operação. Olha que legal. Você tem essa Então, visão, cara? cara, Uma visão por isso que eu global. falo do Muito bom, conhecimento. Você muito colocou o bom. conhecimento de um formato, mas o conhecimento, ele vai te participar em tudo. E outra, a Tipo, facilidade que nós temos de buscar hoje exatamente. não tem fim. Exatamente. Olha, Tipo, Sandra, assim, deixa eu ver aqui. Cara, você percebeu que não foi bem no que você fez no roteiro. No roteiro. não, ali Você foi só percebeu, né? uma sugestão de. Uma vez uma E eu pessoa falou pra imaginava, tá? mim. Eu Você imaginava. imaginava? Uma Imaginava, vez a porque é pessoa muito uma falou pra troca, mim. né? Isso, a pessoa falou pra mim. Mas é como funciona? Funciona. Quando você vai num bate-papo, num café, bate-papo, você tem um objetivo, não tem? Mas você faz um roteiro? Eu não. Isso aí. O bate-papo é o programa Zé Conexão começou como café com C-Level. Eu mudei faz 2 meses. Não faz 2 meses. Porque eu me posicionei como Zé Conexão, Conexões Estratégicas, e aí algo falou no meu coração. Agora você vai posicionar o seu canal. E tudo isso que eu faço por hobby. E qual que é o meu hobby? Conectar pessoas e ter acesso a pessoas, conhecimentos, e ver em que momento eu posso contribuir e ela contribuir para o meu negócio. Então, assim, eu sou privilegiado parar meu dia numa quinta-feira e poder conectar pessoas, conhecer pessoas, ter momentos de mesa com pessoas. Porque às vezes a gente pensa na qual é a mensagem que a gente vai deixar, né? Isso. Acho que quando a gente participa desses bate-papos e tudo mais, é o momento que a gente olha para trás, né? Então, no dia a dia, É isso pô, aí. que nem eu fui trazer histórias aqui que eu não falava há muito tempo, assim, nem. Exatamente. Então, nessas trocas é o momento que você olha para trás e vê o quanto que. E às vezes tem até lembranças que você vai colocar em prática agora de novo, porque já tinha passado, né? Então, eu me preocupo muito com essa mensagem mesmo. Eu Sim. acho que eu tenho vários colegas também, empresários e tudo mais, e todo mundo se preocupa com esse negócio da escala, né? Todo Então, mundo. Ainda e aí eu mais. sempre falo, pô, crescer é perigoso. Crescer. Eu sempre falei, tipo, eu sempre falei, É. se eu fosse ter negócio hoje, é só um negócio pequeno. Eu não teria grandes Isso que eu empresas. tô te Eu não dizendo. teria. É isso, eu quero desfrutar do meu negócio. Não sei se quer, mas tá tudo bem. Tipo, Não é que a escala. A escala é igual. Vou fazer uma analogia chula. Escala no negócio é igual um viciado em crack. Ele sempre quer mais. Pode perceber. Ele nunca para.
E outra, Nunca para. e eu tenho muito medo desse crescimento sem Nunca. método. Tá? Eu já tive experiência, já conheço os empresários de crescer, cara, feliz da vida, e de repente passar 6 meses o negócio já não tem mais. Mas por Então, quê? Não tá preparado. não está preparado. Eu acho que Mas- a grande mensagem que quando a gente fala sem método e tudo mais, é justamente a retaguarda, é eu entrar dentro da cozinha, como eu falei lá, Isso. e garantir que dentro de casa você vai conseguir absorver a escala, né? Outra pergunta. Muitas vezes o empresário coloca o faturamento, crescimento de faturamento, mas é uma validade do ego. É ego. É mais ego do que negócio. Porque eu tenho visto, até tem um empresário em Garça, fez um vídeo lá e viralizou. Não vou falar o nome dele, não. Mas viralizou, ele é do segmento alimentício e ele falou que fatura 700 milhões ano para sobrar 5%. Então, tipo assim, o cara 1.700 funcionários, 700 milhões para sobrar 5%. Cara, aí eu fico imaginando, de fato, o cara, meu Deus, tá bem e tudo, mas no nível de inflação que nós temos, no nível de... Aí, vou falar pra você. Mas é que hoje uma empresa num porte desse, esses 5% ainda é um belo resultado. É um belo resultado. Tipo, Não, é um não, belo resultado. eu concordo. Só que o esforço que Não, você não, tem para eu não tô anulando, não. Eu não tô anulando, mas eu vou te dar um exemplo. Tava na casa da avó da Valéria almoçando ontem, que ela cuida da avó dela um dia sim, um dia não. Eu vi o motorista dele. Aí o motorista tava X anos, com um caminhãozinho. Aí eu olhei, esse caminhão arrebentado aí. É, preso não troca. Não mexe, não arruma. Aí fiquei pensando, rapaz, se torna um preço sucateado. Eu vou no banheiro lá, no restaurante lá, é um lixo. Quer dizer, então, tipo assim, ok, é um belo resultado, mas. para sustentar isso, qual o É preço? Né? isso que eu tô dizendo. Tá tirando de algum lugar. Eu concordo, pro segmento alimentício é um belo resultado, mas você entra dentro, é um lixo. Mas por que às vezes você tá falando isso? Porque é a experiência do usuário. Eu tô falando como usuário, não depende nada dele, não tem nada com ele. E hoje, Zé, do jeito que tá hoje, toda a parte, né, e-commerce, marketplace, toda essa cadeia digital, quem olha o negócio como um produto, só produto, tende a ficar preso em preço, né? É isso O aí. cara vai lá, Não joga tem no celular, diferencial, né? Não tem não diferencial. tem diferencial nenhum. Aí é outra zona de risco, que quando eu falo de crescimento, escala, tipo, é muito. Se você não constrói a sua marca, a gente tá falando de escala, a gente tá falando de crescimento. Crescer tudo bem, é arriscado, é importante olhar a estrutura, é importante estar preparado para Sim. isso. Mas se você não cresce olhando o seu propósito, mantendo sua cultura, atendendo o cliente da forma que ele deve ser atendido, você não vai construir a marca. E se você não constrói a marca, também você está fadado à morte. Tipo, hoje esse é o ciclo, esse é o ciclo do negócio. Isso. E todo crescimento, Jim Rohn, ele foi coach da Herbalife lá do fundador. E eu fiz um curso dele lá atrás, onde ele falava assim: todo mundo merece ter 1 milhão. Todo mundo merece ter $1 milhão. Não por causa do dinheiro, mas a pessoa que você tem que se tornar para ter esse 1 milhão. E eu acredito nisso. Não adianta nada a empresa ser gigante, quantos empresários eu vejo de escroto, de arrogante, de. Mas se fala assim, cara, beleza, o cara tem tudo, mas o cara não entendeu. Então também é um comentário meu de entendimento meu, interpretação minha, nem é um julgamento. Mas é uma pontuação que muitas vezes o cara, tipo, é um belo empresário, um mega empresário, mas é um lixo de pessoa. Sim. Então, você tá entendendo que no fim é sobre o ser humano? Então, escalar o negócio é lícito, sim. Acredito que isso que você tem feito é real, principalmente por causa de você. Por causa de você fazer. Agora, o desafio é eu modelar isso e fazer os outros fazer. Esse é o maior desafio que eu vejo para minha vida. Criar produtos, e eu quero ver agora escalar ele. Vai ter que escalar, porque eu sei que eu posso. As estratégias estão na minha mão, ok. Mas eu decidi, eu não vou ser o vendedor mais. Já fui muito vendedor, não quero. Vou vender uma ideia, vou vender uma parceria e tal. Mas agora é época de criar estrutura, né? Para poder crescer.
Mas eu, assim, foi muito legal, cara, falar com você. Você é uma pessoa do bem. Você tem um futuro próspero. Eu vejo seu futuro muito próspero. Eu vejo você, de fato, Alessandro, conquistando todos os seus objetivos. E o principal é ter liberdade. O principal objetivo que eu vejo é a liberdade. Mas liberdade do que é? A liberdade de você acreditar no que você está desejando. Porque uma coisa é você entrar num lugar, realizar objetivo, atingir, mas ainda não é seu. Sim. Eu vejo algo seu. É. Pode passar o tempo que for, você vai lembrar dessa palavra. Eu vejo algo seu. Você fazer, cara. Minha vida mudou porque de fato hoje eu estou no controle. Porque no fundo é isso. A busca do ser humano no final dos tempos é ter o controle. Controle do seu tempo, controle do seu. Controle, controle, controle. Mas o controle do quê? Controle, cara. Controle da vida. Isso. Meu controle, eu vejo. Pô, você guarda essa data. Não sei se vai demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos. Vai chegar um dia que você vai dizer, eu quero agora fazer para mim. Não que você não faça para você, mas hoje não é seu. Você ganha para isso, mas não é seu. Mas você vai chegar num tempo de ser seu. No que eu não sei. Ser Zé do céu. Eu sei porque eu sei o que eu falo perante Deus e sei quantos testemunhos eu tenho. As pessoas querem se libertar, cara. Pode ser que você faça assim, hoje não é meu momento. Eu tô muito feliz. Mas você tá feliz com o desafio, mas não é seu. E o momento, às vezes, é a oportunidade, né? Isso. Também a gente tem que estar aberto aí. Você tá entendendo, né? Uma coisa, te falo tranquilamente, acho que medo de empreender eu não tenho, acho saber que eu sei fazer, eu sei. Sim, você tá Então, validado. é algo que a gente lida no dia a dia. Sim. Hoje eu sinto satisfação em entrar em grandes empresas e Sim, estruturar, sim. fazer ganhos de escalas e tudo mais. Mas é como você diz, às vezes também tem um momento lá na frente e às vezes tem a oportunidade que vai chegar também, né? Isso aí. Então, E, cara, e desejos pra você, por quê? Porque essa é a mensagem que eu vou carregar daqui pra frente. A liberdade que eu tô tendo é o que eu quero ver. Ontem parei num barzinho pra pegar um salgado com a minha esposa e a minha cunhada, nós estávamos voltando de Galo, e vi 2 pessoas lá, conhecido meu. Ô Zé, nós estamos pensando em abrir um lava rápido. Eu falei, lava rápido? Rapaz, se posiciona primeiro. até plano de negócio lava rápido já. Imagina, você é uma máquina. E aí se posiciona primeiro, cara, vai encontrar seu valor. Porque no fundo é isso, encontrar primeiro o valor que nós temos. Dentro do que nós já temos. Pode perceber, você falou que crê em Jesus, né? Quando ele ministrava para a multidão, a primeira multiplicação. É interessante, cara. Os discípulos falaram, vamos despedir, senhor, esse povo. Já é tarde. Sim. Aí ele pegou e falou assim, tá bom, mas o que vocês têm? Ah, nós temos aqui 200 denários, mas não tem lugar para comprar. Eu falei, então tá bom, dá licença. Organizei de 50 a 50, 100 a 100 e traz o que tem. Aí veio um garotinho com 5 pães e 2 peixes. Sim. Aí Jesus falou, pai, obrigado, eu te agradeço. Aí deu um discípulo, vai distribuir. Distribuiu para mais de 5 pessoas, 5 mil pessoas, a teologia vai falar, e voltou com 12 cestos cheios. E aí eu levo para minha vida hoje. Deus está falando o seguinte: você não precisa mais conhecimento, não. Você só precisa agradecer o que você tem e multiplicar. É o inverso. Antes eu ficava correndo atrás igual doido do conhecimento. Eu já coloquei dentro, agora você agradece o que você tem e multiplica, quer dizer, lança nas pessoas, lança. Então, eu tenho vivido isso assim de forma extraordinária nesse último ano. E assim, Alessandro, eu não me impressiono com o seu cargo, não me impressiono com a empresa que você está, não me impressiono com a sua experiência, eu me impressiono com você. Se você é como se fosse uma cebola descascada. Eu quero ver a essência, e a sua essência é boa. Você tem um futuro próspero. Você vai conseguir isso que está no seu coração. Você não é o lugar que você está, você não é seu cargo, você não é seu salário, e você não é a sua experiência. Você é a essência. Você vai chegar onde Deus colocou no seu coração. Acho que pegar suas palavras aí, acho que
Até o projeto que você tava me contando há pouco aí, acho que reflete muito, materializa o que você tá me dizendo agora, né? E a gente olha mesmo no dia a dia, né? Às vezes, tipo, então eu sendo católico, tá, eu sempre procuro em como contribuir com o próximo, né? Sim. E a gente tá falando de projetos, produtos, então a gente sempre passa, né? Acho que pode ser que seja isso num futuro próximo ou não, pode ser que já fiz consultoria, pode ser que seja voltar a atender e tudo mais. Mas eu queria te agradecer mesmo. Acho que, de fato, conexões. Acho que deve ter algum motivo para a gente estar sentado aqui. Acho que foi tão difícil a gente coincidir uma data e É, tudo mais. Então, acredito muito nesses propósitos que então, vão acontecer no nosso dia a dia. E tá aberto para você também, sempre quando precisar, bora, nos projetos, nos produtos, tudo que você está bora. me falando. Acho que é muito. Você vê o quanto conecta. Você me Sim. falou pouco, eu já te contei outras coisas. E você vê o quanto tem correlação, o que você faz do que eu faço. E vamos ver, né? Vamos ver o que Vamos. o futuro por aí. Já tá tudo pronto. Essa palavra conexão mudei agora. Zé sempre foi. Conexão era velado. Mas Deus falou, muda. Mudei de Instagram. Aí fui pesquisar. Pesquisa o significado no hebraico. Chama tefilá. Chama oração. O quê? Conexão é uma oração? Falei, mas isso aí eu faço desde quando eu. Falei, você não tinha consciência. A partir de hoje, toda conexão que você faz, você está fazendo uma oração com a pessoa. Falei, uau. Aí minha vida mudou. Estou aqui orando com você. E falando coisas que já está dentro e coisas que muitas vezes você fala assim, não é possível. É possível, é possível. E não vai ser consultoria não, viu? Pode ser, Não vai vamos ser ver. consultoria. Porque muitas vezes a nossa mente, ela faz, as sinapses faz voltar no tempo e coisas que nós já fizemos. Vai ser algo novo. Ao ponto de falar assim, não é possível que eu vou fazer isso. É muito pequeno. Deus tem falado muito sobre isso comigo. Não é possível que eu vou fazer, mas pai, só isso? Faço só isso. É como se fosse uma aglutinação de conhecimento e chegar numa essência ao ponto de falar, mas só isso, de uma forma Multiplicar. de expansão. Porque eu sempre quis coisas grandes. E sempre desejei coisas grandes, mas coisas grandes artificialmente. Nunca organicamente. Nunca naturalmente. Eu não aceitava o natural de Deus. Quando eu falei com esse investidor, eu quis dizer isso para ele. Ok, mas não do seu jeito. Não, Legal, por Zé. quê? Porque isso aí, e o que quer fazer? É me amarrar. Quantos empresários agora estão alavancadíssimos, uma qualidade de vida bela, mas escravo. Tá escravo. E tá tudo bem. Foi o preço que ele pagou, que ele desejou. Aí o problema dele não é meu. Eu vejo muito. O cara tá amarradíssimo. Eu tenho um amigo meu que vendeu uma empresa para um grupo grande. Falou assim, eu trabalhava X horas por dia como empresário. Fui para esse grupo como diretor executivo, estatutário, papapá. Zé, eu trabalho o dobro. A única coisa que valeu a pena, Zé, não foi nem os bônus. Foi o tanto que eu aprendi, mas chegou um momento que falou, não quero. Não, mais bônus. Não quero, eu quero minha liberdade. Ele cheio de dinheiro. Não, não quero, quero minha liberdade. Então, a vida é sobre isso. Muitos morrem sem liberdade, meu irmão. Muito. Morrem cheio de dinheiro sem liberdade. Então não é todos. Então por isso que eu tomo cuidado hoje. Para não me perder dentro do que eu quero buscar. Porque a ganância é terrível, a ambição e falta de contentamento. Então o podcast é isso. E principalmente no mundo do empreendedorismo, Com né? Todo certeza. mundo quer ser Ainda mais empreendedor. quando você fala escala. Quem não quer escalar? Quem não quer crescer? Só se for idiota. Quando eu falo que não é que eu não quero crescer, eu quero crescer de forma que é. Tô só conectando as pontas. Daqui a pouco sai. O fruto vem. Estou lançando a semente. Mesmo meu sócio técnico tendo uma expectativa no faturamento, ok. E vou além, tá? E vou além. Se não estiver feliz, eu vendo minha parte para ele, abro mão. Pode se virar com o problema. Tô livre. Propósito. Eu tô livre. Eu não tô preso. Eu acabei de abrir mão de uma empresa que eu investi uns par de mil e levei um prejuízo no sentido de investimento que precisava finalizar. Aí eu falei, minha esposa, bem, vou ter que segurar. Tá bom, Zé. Parcelei lá, tô pagando, mas tô livre. Então eu estou livre aqui.
Tô livre, aqui é o Zé. Não é. Tô com interesse oculto, nada não. Então, Alessandro, eu sou grato à sua vida, ter esse momento com você, porque o Zé Conexão é isso, o podcast é isso. Nós podemos ter um momento, cara, né? No dia a dia lá, sempre muitos projetos, atividades e tal. É um tempo de descompressão, de refletir. Sim, sim. Uma vez eu falei para Deus, eu falei assim, pai, isso aqui é uma terapia para a pessoa que vai vir? Pode ser que seja um dia que sim. Porque você está contando a sua história, isso aqui vai ficar gravado. E outra, Essa é o história é momento sua. que você se torna, de fato, você faz a reflexão. Porque É você vai sua buscar história. memórias que já não Isso. fazem parte do seu dia a dia. E vai estar gravado, é seu, é sua história. Então muitas vezes você fez tudo isso e nunca gravou. Deus está falando, você estou gravando a sua história, seus filhos vão ver, seus netos vão ver, tal, tal. É um privilégio. Queria te agradecer. Legal, Zé. Eu que agradeço. E eu sempre faço essa pergunta. Teve alguma pergunta que eu não fiz que você esperava que eu fizesse? Seria importante eu fazer? Mas acho que a gente passou por muitos exemplos. Acho que eu sempre pensei, acho que o Zé vai perguntar sobre escala, né? Por que cresceu, se deve crescer ou não. Então, acho que a mensagem que eu queria deixar, não sei se ficou nesse período, é essa preocupação. Antes de você querer crescer, cara, olhe primeiro para dentro. Veja se faz sentido, se é o que você procura, vê o que isso vai ter de impacto, não só do seu negócio, mas na sua vida. Porque custa caro. E se você não estiver preparado, não estiver disposto para isso, você dá a fatada da morte, né? Por isso que a gente colocou ali. Se você tem que crescer, você tem que estar preparado para isso, tem que ter métodos. Não se prepare, né? Então, se prepare, né? Se prepare se você quer crescer. Se não, administre, seja empresário, tenha seu negócio, mas não tenha essa ganância de querer ser cada vez maior. Claro que não. Esse jogo não é pra qualquer um, não. Então não tinha nenhuma pergunta que eu tinha alguma expectativa, mas acho que essa era a mensagem que acho que quando a gente for falar de temas e tudo mais, vamos falar de escala. Não, muito legal. Eu acredito assim que a mensagem que você colocou como tema é a sua vida. Essa mensagem é a sua vida. Então você falou sobre escala, falando sobre o que você viveu e realizou. Então a pessoa vai entender que a escala ela tem que ter um conhecimento, tem que ter uma consciência, mas tem que ter uma execução condizente ao que você está enxergando. Como você deu o exemplo do Habibs lá, o Alberto, né? Isso. Saraiva, quando olhou de fora, quer dizer, escala. Uma pessoa que quer escalar, ela vai ter que ver que vai sair gargalo de um ponto e vai para outro. E vai para outro, vai para outro, vai para outro. E isso tem um custo. Exatamente. Tudo tem um custo. Custo de tempo, custo de energia, custo de tudo. Então, assim, é igual... E um custo de cada vez ser maior, né? Não tem fim. Não tem fim. É igual criar. Hoje eu vejo, não sou pai, mas os pais que têm filhos, e eu vou ter os meus. Não, vou ficar com 2 mesmo. Por quê? É muito caro. Filho é a mesma coisa. Filho é um dos exemplos de escala. Grande parte dos pais gostaria de ter mais filho. Não, mas o mundo tá ruim. Não é que o mundo tá ruim. Deus fala que a casa é o templo de Deus. Se tiver com princípios e valores dentro de casa, ele vai pro mundo e não se corrompe no mundo. Mas como o pai não faz, os pais não fazem dever de casa, coloca lá pra babá, pra escola, minha opinião. Aí acontece, não tá injetando os princípios e valores de família. Porque imagina, se de fato os pais multiplicassem o que tem que multiplicar, escalassem o que tem que escalar, cara, a terra seria muito melhor. E é uma escolha, porque é o preço da escala. Da escala, exatamente. Tá disposto a não comprar. Exatamente. Então, mas por quê? Porque de fato, mas é caro, mas eu não tenho tempo. E tá tudo bem. O ponto é qual o seu motivo. Eu entendi. A mensagem que ficou para mim sobre o que você veio trazer de mensagem é, cara, queira crescer sim, mas não de qualquer forma. Porque essa alavanca pode gerar contra você mesmo. Exatamente. Tá muito claro para mim o que você falou. Para mim. Espero que pro público, eu tô resumindo aqui o que eu entendi. O Alessandro quis dizer o seguinte: se você quer crescer, você tem que ter primeiro conhecimento. Segundo, estar bem assessorado com as pessoas certas. E terceiro, o seguinte: isso que você vai alcançar de novo vai custar. Vai custar seu tempo, vai custar seu dinheiro, vai custar. É isso que você quer, né? E alguma coisa você vai perder. Não tem como você ganhar tudo. Então você vai, ou eu sempre ouço, mas um grande empresário, tá, mas olha lá a família dele.
Uma família destruída, grande parte das vezes. Mas porque colocou o foco só ali. Então, é possível escalar assim com equilíbrio. Talvez um próximo momento nós poderíamos falar sobre como escalar tendo equilíbrio. Acho que é um tema legal. Super à disposição. Vamos fazer, pode fazer até uma série. Uma vez por mês nós se reúne, complementando, porque muitas vezes o cara que é muito desejoso, no sentido de ambicioso, ele só quer escala no faturamento, mas daria para você trazer mais pontos de como escalar sem perder muita coisa, ou tendo consciência. Em diferentes modelos de negócio. Independente do modelo de negócio, porque é sobre isso. Para mim, acho que a preparação do negócio ele vai funcionar para qualquer segmento. Isso. Mas vai ter bastante coisa para nós fazer. Queria agradecer primeiro ao Alessandro. Cara, é um privilégio ter você, conectar com você, e só vejo coisa boa. Seu futuro vai ser muito... Cara, o que você fez nos últimos 20 anos, os próximos 2, 3 anos, vai ser extraordinário. E eu não tô falando sobre resultado, eu tô falando sobre expansão do Alessandro. É tempo de você expandir. Expandir essa mensagem que está dentro. É como se você sempre escalou negócio, agora você vai escalar uma mensagem. Primeiro ponto, criar conteúdo. Tudo isso que você está falando, eu estou há 45 dias criando conteúdo. Você precisa criar conteúdo. Primeiro passo é isso. Diariamente você tem um estilo de vida de um executivo, colocar assim, de um cara influente dentro de uma corporação, independente onde seja, fala assuntos pontuais importantíssimos, mas poucas pessoas sabem. Ou melhor, só ali. Começa criando conteúdo. Começa deixando essa mensagem escalar. Sem pretensão de seguidor, nada. Por quê? Sua mensagem é forte, é real. Deus quer soprar essa mensagem no seu coração. Zé, mais uma vez eu agradeço você. Acho que essa mensagem do conteúdo, ela já bate na minha porta faz um tempo. Se alguém me buscar, ele vai ver lá meu Instagram. Eu uso, apesar de ser uma pessoa do marketing, redes sociais, eu uso profissionalmente. Foi uma escolha minha há muitos anos, pra você ter uma ideia, tipo, mas já tô trabalhando isso já tem algum tempo. Pode abrir a boca no Instagram. Já tem algum tempo trabalhando nisso e em breve vamos ter produto, coisa nova. Pode, porque assim, cara, as pessoas querem ser influenciadas por uma mensagem. Tanta gente ruim falando coisa asneira, e muitas vezes nós que tem unção de Deus, tem o princípio de Deus, o temor de Deus, pílulas ali você vai falando, vai tocar, você vai ver, vai dar testemunho. Esse podcast que nego vai fica doido. Por quê? Quebra o padrão da mentalidade da pessoa. Você viu que não falamos de carga, de empresa, de nome. Ela não quer saber nada disso aí, não quer saber do eu, o Alessandro, Zé. Queria te agradecer de coração, tá? Obrigado. Gratidão, viu, meu irmão?